E aí, concurseiro, você que está estudando para a Prefeitura de Pontal do Paraná, o concurso que vai acontecer no dia 5 e 6 de dezembro, deve estar estudando bastante e às vezes nós ficamos perdidos e um pouco com falta de motivação. Esses vídeos que eu estou fazendo é para te ajudar a te dar uma orientação naquilo que você deve estudar, naquilo que cai no concurso. Eu fiz o meu primeiro concurso no ano de 2015 para as prefeituras e tive a mesma dificuldade que você está tendo, de saber o que estudar, como começar esses estudos. Então, essas aulas que eu estou gravando é para te ajudar a te orientar. Toda vez que eu falar sobre algum tema aqui na aula, eu recomendo que você anote no teu caderno. Então, você vai comprar um caderno e vai anotar esses temas. E todo dia você vai relembrar as aulas anteriores, para ficar bem claro na sua mente e na hora da prova você poder lembrar. Nós estamos agora na matéria de Direito Constitucional. Eu já fiz aulas sobre a história das Constituições, já fiz aula sobre o artigo 1º e o artigo 2º. Porque no teu edital está na parte de conhecimentos gerais descrito Constituição Federal. E está escrito que vai ser cobrado do artigo 1º até o artigo 4º e do artigo 37 até o artigo 41. Então nós já sabemos que dentro da Constituição o que nós temos que estudar para o teu concurso. Da onde que a banca organizadora vai tirar as questões para o teu concurso. Por que ela fala do artigo 1º até o artigo 4º? Porque ele fala sobre os princípios fundamentais. É isso mesmo. Do artigo 1º até o 4º são os princípios fundamentais. E isso é importante você entender, decorar, porque quando cair na prova, certeza que você vai acertar a questão. O artigo 1º falou sobre os fundamentos. Se você já viu a aula, continua nesse vídeo. Mas se você não viu essas aulas, primeiro veja as aulas do artigo 1º, 2º e da história das Constituições. O artigo 1º falou sobre os fundamentos da República. Os fundamentos, só para nós lembrarmos: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político. Como que lembra isso do jeito mais fácil? Lembra de sociediva plu. Sociediva plu. Entendeu? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Esse foi o nosso artigo 1º. O artigo 2º falou sobre separação dos poderes. Nós vimos que são poderes da União, aí são 3, legislativo, executivo e judiciário. Nós vimos também nessa aula do artigo sobre separação dos poderes que eles são independentes e harmônicos, ou seja, eles não têm independência um do outro, mas eles não podem sair da União. Então são poderes da União, legislativo, executivo e judiciário, independentes e harmônicos entre si. Vimos também que as características desses poderes, que é aquilo que eles são criados para fazer, são chamados de funções. Cada poder tem uma função. E aquele poder, ele vai ter uma função chamada de função típica. Então nós vimos que o executivo, a função típica dele, ele foi criado para executar as políticas públicas e para administrar a União. O poder legislativo foi criado com o pensamento de legislar, ou seja, criar leis e normas. E o judiciário, ele foi criado para a questão jurisdicional, ou seja, dizer o direito, julgar as coisas. Nós vimos que esses poderes, eles também executam a atividade um do outro, mas de forma atípica. Então tem a atipicidade nos poderes, ou seja, o poder executivo, ele foi criado pensando em executar as políticas públicas, por isso de executivo, e administrar a União. Porém, em alguns momentos excepcionais, eles também criam regras, criam normas, ou seja, eles estão fazendo a função que era do poder legislativo, a princípio. Então, quando eles fazem a função do outro, é chamado de função atípica. Quando o executivo, exemplo para você ter uma ideia, quando o executivo, o presidente da República, que é o chefe do poder executivo, ele faz um decreto, ele está criando uma norma, uma regra. Isso seria poder atípico do legislativo. Quando ele faz isso, ele, enquanto poder executivo, ele está fazendo uma função atípica. Então, o poder executivo, ele, na sua função típica, é de executar
e administrar. Mas a função atípica dele é também criar regras. O Poder Legislativo, a função típica é criar normas, mas ele também se auto-administra. Ou seja, a Câmara, o Senado, eles têm o seu regimento, eles têm a sua administração independente, e que seria a função do Executivo. Quando eles fazem isso, eles são chamados de função atípica. Então, se a função típica do Poder Legislativo é criar leis, a atípica é administrar, porque administrar é uma função do Poder Executivo. O Judiciário também, quando o juiz emite alguma coisa, alguma inovação na questão legislativa, dentro da sua área de atuação, dentro do fórum, dentro do tribunal, ele está usando a prerrogativa que seria do legislativo. Então ele está fazendo uma função atípica, sendo que a função típica ele foi criado para julgar, para dizer o direito. Quando ele administra a questão do Tribunal de Justiça, que tem toda a sua administração, ele está fazendo uma função que seria do Poder Executivo. Então, posso dizer que função atípica do Judiciário seria administrar os interesses do Tribunal de Justiça. Então, se cair na tua prova, função típica é aquela função principal daquele poder. Função atípica é aquilo que ele faz, que seria de outro poder, mas ele também faz, chamado de função atípica. Agora, nós vamos para a aula número 3, que é a aula sobre o artigo 3º. No artigo 3º, ele vai falar sobre objetivos fundamentais. Você vai dar um print nessa tela e vai escrever no teu caderno, objetivos fundamentais. Os objetivos são aquilo que a administração, ou seja, o Estado brasileiro, ele tem um interesse, ou ele tem que ser orientado na sua política a atingir. Não é aquilo que acontece na realidade, é aquilo que é a orientação, ou seja, o objetivo. Para que foi criado o Estado brasileiro? Para que nós estamos criando políticas, criando normas? Para que nós estamos administrando? Ou seja, tem que ter um objetivo. E os objetivos fundamentais são 1, 2, 3, 4. 4 tópicos para você entender. Eu vou ler e você vai copiar no teu caderno. Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Tá? Aqui é muito importante você entender que as 3 últimas palavras, livre, justa e solidária, porque ela faz menção à Revolução Francesa, que falava sobre liberté, égalité e fraternité, que são os lemas da Constituição Francesa. Então, liberté, égalité e fraternité. Livre, justa e solidária é um dos objetivos fundamentais. Garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, os 3 poderes que nós vimos, junto com os entes federativos, eles têm a obrigação de trabalhar harmonicamente e entre si para atingir os objetivos fundamentais. O que eu vou fazer para decorar? Lembra que na aula do artigo 1º nós colocamos como regra a Sociediva Plu para decorar os fundamentos. E os objetivos fundamentais, nós vamos lembrar de com, garra, erra, pro. Com, garra, erra, pro. Só 4. Com, garra, erra, pro. Você vai decorar isso. Porque quando cair, você vai construir construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garra, você vai lembrar de garantir o desenvolvimento nacional. Erra, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos sem preconceitos. E aqui vai entrar a questão das leis que são criadas pensando em diminuir os impactos da discriminação. Sabemos que a discriminação sempre houve no mundo, não só no nosso país, e acredito que ela não tem, não vejo
não vejo uma luz no fim do túnel para acabar com a discriminação, mas nós temos que entender que temos que ter mecanismo para evitar esses impactos, e é por isso que temos que nós temos que promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, cor e idade e quaisquer outras formas de discriminação. O Estado brasileiro tem que ter como objetivo isso. O que vai cair no teu concurso? Nós já aprendemos o artigo 1º, 2º e 3º. Na próxima aula nós vamos ver o 4º, que seria o último dos princípios fundamentais. Já vai ser 50% da matéria de direito constitucional concluída. Porque do artigo 37 até o artigo 41 está na Constituição, mas é uma matéria chamada de direito administrativo. Então ela vai fugir um pouco de direito constitucional, apesar de estar na Constituição. Então, direito constitucional, em regra, no teu concurso, vai ser do 1 ao 4. Do 37 ao 41 vai ser direito administrativo. Como que vai cair na tua prova? Vai cair assim, ó. São fundamentos da República. Aí ele vai falar fundamentos, só que fundamentos é a aula número 1. É soci diva plu. Aí ele vai dizer assim, ó, são fundamentos da República. A soberania, a cidadania. Aí ele vai colocar um desse aqui, ó. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Para te confundir. Por quê? Fundamentos é diferente de objetivos fundamentais. A diferença de quem vai passar na prova, quem vai conseguir uma vaga e quem não vai, é se você colocar isso na tua cabeça, que você tem que separar fundamentos de objetivos fundamentais. Então, se misturar isso, você vai lembrar. Se eu falou de fundamento, você vai riscar e vai lembrar de soci diva plu. Falou de objetivos fundamentais, com, garra, erra, pro. Pronto. E aí você vai, na hora da prova, vai lembrar. Eu vou colocar alguns exercícios também na página do Facebook. Se você está vendo pelo YouTube, vai lá na página do Facebook. O mesmo nome do canal do YouTube está na página do Facebook, que é Concurseiros Litoral do Paraná. E você vai ver algumas questões que caíram na prova, inclusive ano passado, 2019, misturando isso. Ele pega os conceitos do artigo 1º e mistura com o artigo 3º. E quem não estudou acha que é a mesma coisa. Mas você que está estudando vai ver que não é. Decora isso. Você não precisa entender, você precisa decorar. Você precisa decorar. Paulo Freire disse que nós precisamos entender as coisas, mas isso é para uma graduação. Para concurso público, ele não vai te cobrar se você entendeu. Ele vai te cobrar se você sabe se é a alternativa A, B, C, D ou E. Então, mesmo que você não esteja entendendo, decora. Decora que você vai chegar no dia da prova e vai tirar uma nota boa. Foco, força, mantenha a motivação, a disciplina, continue estudando. Se você ainda não é inscrito no canal, já sabe, se inscreve no canal, não preciso falar, curte, porque daí eu vou saber qual conteúdo você está aproveitando melhor. E o mais importante para mim é que você escreva nos comentários se você aprendeu, se você não aprendeu, se a velocidade do vídeo está boa, se a iluminação. Vai me mantendo informado, eu preciso saber essas informações, tá bom? Foco, força e continua que a vaga é sua. A sua vaga vai chegar 2021, a sua vida vai mudar e nós vamos comemorar junto. Foco e força e bora que a vaga é nossa!